Olá, pessoal. Como nós podemos ver na aula passada, a gente fez uma discussão sobre as transformações, no mundo do trabalho e os principais impactos dessas transformações e principalmente como essas transformações elas vão criar uma série de desafios para a gestão de pessoas. Nós temos uma infinidade de desafios hoje que a gente tem que acabar lidando. Pensa sempre assim, esses desafios eles estão relacionados com essas mudanças elas vão impactar não só a organização, mas também o trabalhador. Nós podemos verificar que essas transformações elas são impactadas principalmente pelo processo tecnológico. Hoje nós vivenciamos uma sociedade que é uma sociedade e uma economia digital, e isso tem um impacto significativo de como o trabalho vai se dar dentro da organização. Vamos tentar ver agora, a partir desse próximo slide, esses novos desafios da gestão de pessoas. Como nós podemos ver aqui, nós temos algumas mudanças que a gente chama de mudanças demográficas. Nós temos hoje trabalhando várias gerações dentro das organizações. Você fala, Marcos, mas o que isso impacta? Isso impacta porque nós temos 4 gerações trabalhando dentro das organizações, e essas 4 gerações elas têm valores diferentes e necessidades diferentes. Esses valores diferenciados, essas necessidades diferenciadas, elas vão impactar significativamente de como o gestor ele poderá lidar com essas gerações. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas gerações. Nós temos os baby boomers, que são os nascidos nos anos 40 e 50. Esses já estão no final da sua carreira dentro das organizações. Os baby boomers, os nascidos nos anos 40 e 50. Os X, que são os nascidos nos anos 60 e 70. Eu boto X nascido nos anos 60 e 70 para eu ser X. E os Y, que são os nascidos nos anos 80. E, finalmente, os Zs, que são os nascidos nos anos 90. Essas 4 gerações hoje convivem dentro das organizações, com valores diferentes e necessidades diferentes, e anseios totalmente diferentes dos anseios e necessidades das outras gerações. Por exemplo, eu tenho um filho, o nome dele é Yuri. Yuri, ele tem, hoje 27 anos, acho hoje, com certeza, 27 anos. Yuri trabalha num grande, é um advogado e trabalha num grande escritório de advocacia. E a gente, outro dia, estava conversando sobre carreira. Yuri é um Y e a gente estava conversando sobre carreira. Eu falei, Yuri, como é que você está pensando você pensa a sua carreira? Ele falou, pô, pai, no café da manhã. Pô, pai, eu penso a minha carreira da seguinte forma. Hoje eu estou trabalhando nesse escritório, esse escritório ele tem uma relação significativa com o meu DNA, mas eu estou pensando nos próximos 3 ou 4 anos morar fora, tentar verificar a possibilidade de um outro tipo de aprendizado. E Yuri foi falando sobre a carreira dele e eu confesso que eu não via nenhuma linearidade. A carreira do Yuri, para mim que sou um X, ela não tem nenhuma linearidade, mas para o Yuri isso tem significado. Isso para ele é carreira. O que era carreira para mim, quando eu comecei a trabalhar? Carreira para mim era trabalhar numa grande organização e ter uma relação de longevidade com essas organizações, de manter uma relação de longo prazo com essa organização. E aí a questão é o seguinte, como é que eu gerencio alguém como o Yuri dentro da organização e alguém como eu dentro dessa mesma organização? Eu tenho uma perspectiva de carreira que é uma carreira de longo prazo, e o Yuri, na verdade, ele não estabelece o que a gente chamaria de uma relação de fidelidade com as organizações. Você pode verificar que são visões diferentes da organização, visões completamente diferentes da organização e visões diferentes sobre o que é trabalhar. Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu tinha uma menina que era Z também, na minha organização, e ela falou comigo assim, ela estava 3, 4 meses na organização, e ela falou comigo assim, Marcos, eu queria saber com você quando é que eu vou ter a minha equipe. Eu falei, olha só, a gente leva um tempo aqui para ter uma equipe, a gente leva um tempo em torno de 2 a 3 anos para a gente ter o gerenciamento de uma equipe, porque a gente precisa de maturidade e a gente precisa, obviamente, de uma maior experiência. Ela falou, Marcos, daqui a 2 anos eu não estou mais aqui.
E não estava mesmo, ela foi embora, porque ela tem uma perspectiva diferente de como é que se dá essas relações. Esse contexto, ele muda significativamente a relação do gestor com esse ambiente, principalmente porque agora ele tem que fazer o que a gente chama de equalizar necessidades. Ele precisa equalizar essas necessidades. Ou seja, esse contexto é um contexto complexo que cria uma necessidade muito grande e grandes desafios para esse gestor. Há uns 2 anos atrás eu fui a Curitiba fazer uma palestra sobre gestão de pessoas, né? E principalmente sobre, tem um momento que a gente fala sobre esse ambiente que a gente chama de um ambiente multigeracional. E eu me lembro que uma pessoa da plateia, né, ela falou assim: Marcos, eu estou com um problema na minha organização. Essa semana eu entrevistei um rapaz que era um rapaz muito talentoso, né, com um currículo ótimo, excelente currículo, 22 anos, ele estava bastante alinhado com a função que a gente tem na organização. Ele era a pessoa indicada. Mas esse rapaz, ele entrou na minha sala, né, com um casaquinho e com um capuchinho que escondia todo o rosto dele, aparecendo só essa parte daqui da frente, né? E ela falou, uma forma completamente inadequada para se participar de uma entrevista, né, com esse formato, etc. E aí o que ela faz? Ela disse para mim assim, ó, naquele momento, há um tempo atrás, eu já tinha dispensado o rapaz, né? Mas eu falei, vou insistir, e acabei fazendo a entrevista com ele. Após fazer a entrevista com ele, ela falou assim, eu fiquei maravilhado com o rapaz. Mas depois de tanto insistir, eu pedi para que ele tirasse, né, o capuchinho, né? E ele tirou, né, e ele estava escondendo 2 orelhas alargadas. Na verdade, acho que ele imaginou que passaria o resto da vida dele dentro da organização usando aquele capuchinho. Ou seja, qual é o dilema dessa profissional de gestão de pessoas? Se eu contrato alguém que é muito talentoso, mas que não está alinhado com os valores da organização. Ela falou, Marcos, eu contrato ou não contrato, né, esse indivíduo? Eu falei para ela que eu não tinha certeza e abri para a plateia. Interessante foram as colocações das pessoas que estavam lá, né? Um deles falou assim, eu acho que deve contratar, mas esconde ele lá atrás. Quer dizer, estranho, né? Você contrata um talento e esconde o talento lá atrás. Então, assim, repara que esse contexto é um contexto bastante desafiante. Como a gente pode ver nos outros, né, nas outras passagens, ó, a gente tem hoje, nesse contexto, diversidade racial, gênero, opção sexual e mobilidade. Esse passa a ser, né, um desafio significativo. A gente tem um ambiente de evolução na tecnologia e digital. Essa mudança na tecnologia digital, ele vai impactar, né, na comunicação. Hoje nós temos uma comunicação rápida, mas por outro lado a gente estabelece novas formas de relações interpessoais, né? Hoje a gente, na verdade, se comunica digitalmente, né? Por outro lado, nesse novo contexto, a gente tem um desafio grande, que é a baixa qualificação de grande parte da mão de obra. E também falta o que a gente chama de engajamento, né? Falta um pouco de engajamento dentro das organizações. E qual é o papel e o grande desafio do gestor nesse momento? É equalizar essas múltiplas necessidades. Equalizar essas múltiplas necessidades. Olha só, isso cria necessidade, né, de uma estratégia, né, e planejamento de RH de longo prazo. Isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo.